hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está dividida em 4 partes na Bíblia e que eu dei o nome de o grito de Adão, Isaías, Pedro e Jesus. Então é o grito de cada um desses personagens ao decorrer da história bíblica. O grito de Adão, o grito de Isaías, o profeta, o grito de Pedro e o grito de Jesus. Então a gente vai ver como cada um desses gritos, desses clamores em determinado ponto da história bíblica, eles representam de certa forma uma etapa da nossa conversão. Ele tem reflexos que ainda ecoam na nossa vida hoje e de uma forma simbólica ainda ecoam no nosso processo de conversão, no nosso processo de salvação. E como a gente pode aprender com esses personagens que, embora estejam bem distantes cronologicamente na Bíblia, eles têm essa união, que é a união no plano de salvação, que é algo que a gente também vai ver como cada um desses homens permeiam esse grande plano de salvação. O que é o plano de salvação também? A narrativa, plano, ou chame como quiser. A narrativa bíblica, alguns diferem em como ela pode ser dividida, mas normalmente ela é dividida da seguinte forma. A Bíblia, embora tenha muitos livros, ela pode ser dividida em uma história, como uma peça de teatro que tem algumas etapas, algumas cenas, e ela normalmente é dividida em 4 partes. Então a gente sabe que tem a criação, tem a queda, que é quando o homem cai no pecado, tem a redenção de Cristo, que é quando ele vem e faz a obra dele, e tem a última que ainda não aconteceu, que é a consumação dos tempos, quando ele virá, voltará e nos salvará dessa terra. Então nós estamos aí no 3º ato dessa peça, e é uma forma teológica que, aliás, eu acho bem interessante de olhar para a Bíblia e saber que, embora, a gente às vezes vai ler aqui sobre alguns livros que parecem tão aleatórios, mas quando você abre um pouco o seu panorama e olha que a Bíblia tem essa narrativa maior, esse panorama mais amplo, fica mais fácil de enxergar para onde que nós estamos indo e principalmente qual é o plano que Deus tem para nós. Então esse é o plano de Deus. Através dessas etapas, Ele tem mantido o seu plano. Nenhuma dessas mudanças do mundo tem afetado o plano de Deus, porque Deus não muda. Então nosso objetivo hoje é ver como através desses gritos de Adão, Isaías, Pedro e Jesus, eles ilustram essa narrativa bíblica no geral, cada um na sua proporção e cada um no seu período. E por fim, como isso ecoa para nós, de certa forma, na nossa conversão, na nossa vida, na nossa caminhada. Então, iniciando, vou falar sobre o grito de Adão e o grito de Isaías, que de certa forma juntos eles representam a etapa da criação e da queda. A queda a gente sabe por quê, né? Adão caiu. E a criação a gente avança essa etapa, que é uma coisa à parte, mas que Adão estava na criação e ele foi criado por Deus de uma forma boa, de uma forma santa, como Deus olhando para ele, dizendo, assim que ele finaliza a criação e olha e diz que é bom, que é muito bom a criação. Então esse é o estado que Adão se encontrava, a criação de Deus. E a gente vê em Gênesis 2:16, se você quiser abrir, quando Deus fala sobre essa criação, a forma com que ele criou o homem. E ali ele está se referindo a Adão, e de uma forma muito bonita, ele explica como. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerem dela, vocês certamente morrerão. Então, a gente sabe da história do Éden, que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido do bem e do mal. E aqui a gente vê que Deus criou Adão e Eva com essa possibilidade, de fato. Ele diz, existe o mal, mas também existe você não comer desse fruto, que é o que eu estou te dizendo, não faça isso. Então o homem foi criado com essa possibilidade de pecar e com a possibilidade de não pecar. Esse é o estado de Adão. Mas, iniciando os trabalhos, a queda de Adão e de Eva, ele é representado por esse primeiro grito. E a gente vai ver como isso acontece. Quando Adão e Eva comem desse fruto, eu sei que é uma história que a gente já escutou várias vezes, mas uma forma muito interessante de olhar para isso é que essa ação, esse ato, é como um grito de autonomia. É dizer que eu não preciso mais de Deus para dizer para mim o que é o bem e o mal. Se o conhecimento do bem e do mal pode ser, se eu posso ter acesso a ele, eu quero isso para mim. Agora eu quero dizer por mim mesmo o que é o bom e o que é o ruim. Eu quero dizer para mim o que é bem e o que é mal. Então, quando eles comem desse fruto, eles, entre aspas, era como se fosse um teste de Deus, criando eles com a possibilidade de pecar e de não pecar, e eles não aguentaram estar na posição de submissão de Deus, que era a submissão no sentido de Deus criou eles dizendo que Deus diria para eles o que é certo e errado.
Só que deu a possibilidade deles não mais ter essa direção de Deus. E o que eles escolheram foi que, de fato, eles não queriam mais a direção de Deus. A escolha, essa falha miserável nesse teste de Deus, era esse grito de: eu não sou mais subjugado por Deus. Agora eu digo o que é certo, eu digo o que é errado. E, ironicamente, tristemente, essa autonomia que queria se colocar na posição de Deus acaba, na verdade, escravizando o homem a essa natureza de pecado que agora está ali entranhada nele, que está ali dentro dele. Então, um grito de liberdade acabou escravizando o homem, porque não tem como se tornar mais sábio do que Deus através de um ato de rebeldia contra Deus. É meio que contra a lógica isso. Então, esse ato de autonomia e esse grito de liberdade, se é uma liberdade de Deus, ele já não é livre, ele já não é bom, já não é justo. E é uma característica que a gente vê em pessoas que elas vivem no pecado. Nós um dia vivemos, ou pessoas lá fora vivem. E essa vida no pecado, ela se apresenta de várias formas. A gente vê que pessoas fazem coisas inimagináveis. Mas o cerne, o início de todo pecado é de fato esse grito também. É esse grito de que eu agora vou dizer o que é certo e errado para mim. Eu não preciso mais de Deus me dizendo o que é certo e errado. Então, esse grito de Adão, ele ainda ecoa em cada homem, em cada mulher que às vezes escolhe continuar vivendo por si mesmo, se tornando um Deus de si mesmo, se tornando ali o seu próprio Deus que diz o que é certo e errado. Mas essa natureza que Adão nos deu e que ele mesmo conquistou para si mesmo, que é uma natureza de pecado, ela não permite que o homem escolha mais o bem somente, ele sempre vai escolher o mal. A gente falou sobre isso hoje de manhã no discipulado. Para quem estava aqui, não se preocupe, porque eu não vou repetir tudo que a gente já viu de manhã, é uma palavra diferente. Mas tem bastante coisa que a gente viu hoje, que a gente falou sobre o pecado, e que ele é essa limitação, essa cerca na nossa natureza, que faz com que a gente não consiga ultrapassar isso. Então, o que eu quero dizer? Aqui dando exemplo do que a gente fala sobre o livre-arbítrio. A gente diz que a gente é livre para escolher, e a gente de fato é, mas a gente não consegue escolher longe dessa cerca, que é a nossa natureza. Então, eu não posso escolher voar, porque eu não sou um pássaro, minha natureza não é de um pássaro. Eu só posso escolher aquilo que a minha natureza cerca. E quando o homem peca, o pecado se torna algo na natureza do homem. Então eu não consigo pular essa cerca do pecado e simplesmente do nada escolher algo que é santo, escolher algo que é bom, escolher algo que é justo. Não faz sentido, lógico. Então a minha natureza, do meu livre-arbítrio, ele não é livre para eu querer o que eu quero. O meu querer é escravizado. Eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu cercado, mas eu não posso querer algo mais do que o pecado e o mal, porque agora isso é parte da minha natureza. Então o grito de Adão é esse grito de autonomia, de rebeldia, de ruptura contra Deus. Um grito que diz: você não é meu Deus, mas eu mesmo sou o meu próprio Deus. E é triste, e a gente às vezes acha que foi algo que Adão fez e que a gente não tem nada a ver com isso, né? Poxa, Adão, pisou na bola, hein? Eu aqui de boa, vivendo minha vida, e agora tenho esse pecado em mim que você, Adão, fez. Mas a verdade é que todos nós, ao agir como deuses de nós mesmos, a negar o sim e o não de Deus, escolher por nós mesmos aquilo que é bom e aquilo que é justo, nós fazemos a mesma coisa. E essa natureza também é algo que nós tomamos para nós mesmos. Só que, antes da gente pular para o próximo, a gente já vê em Gênesis, pela glória, pela graça de Deus, que ali ele já nos deu a mensagem do Evangelho, mesmo diante dessa triste situação, desse triste acontecimento. Ali ainda Deus escolheu pela primeira vez, qualquer mensagem que aponta para Cristo, como o Evangelho de Cristo aparece na Bíblia, ela está em Gênesis a partir do 3,15. Então, Deus já avisava sobre o Evangelho de três formas. A primeira, em Gênesis 3,15, é onde ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Peraí, eu pulei um antes. É isso. Calma, que eu me perdi de manhã e eu estou me perdendo de novo aqui agora à noite, mas calma. O menino prometido que Deus deu para Eva era esse descendente de Eva que um dia pisaria na cabeça da serpente. Era esse descendente, que é Cristo, que um dia viria e resolveria esse problema. Então, aqui, no meio desse pecado, dessa ruptura, dessa rebeldia contra Deus, Deus ainda escolhe dar essa promessa de falar: um dia Deus vai prover a solução para esse problema. Da segunda forma é que ele, em Gênesis 3:21, ele fala: o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher Eva.
quando Deus veste o homem e a mulher com roupas que eram de animais, aqui ele já estava mostrando essa simbologia da morte substitutiva. O que ele quer dizer? Deus escolheu pela misericórdia dele, permitir que não fôssemos nós que morrêssemos, mas que tivéssemos um sacrifício que substitui o nosso. Até o dia que Cristo veio, e ele foi esse sacrifício substitutivo, a gente vê que na história da Bíblia tem esses sacrifícios que o homem tem que fazer. Deus ele pedia esse sacrifício, que era o sacrifício de bois, de cordeiros, que com certeza não era algo muito agradável a se fazer, matar um animal que não só era valioso, mas que era uma criatura pura. Mas esse pesar nessa ação, desde sempre veio para simbolizar isso. Simbolizar que essa morte que esse animal está sofrendo era para ser minha. Então Deus escolhe, já o segundo ponto ali, agir de misericórdia, que é não nos dando a morte, mas permitindo que possamos ter alguém que substitui essa morte. E por fim, ali no 22 e 23, ele disse: então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Aqui de nós ele está se referindo à trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então, no mesmo jardim do fruto do conhecimento do bem e do mal, existia o fruto da árvore da vida eterna. E Deus foi misericordioso em expulsar o homem de lá. Porque se o homem nessa situação de pecado vive eternamente, isso é uma completa desgraça. É uma completa condenação, na verdade, permitir que um homem em pecado vive eternamente. Abrindo parênteses, nós somos seres eternos, quer queiramos, quer não. E a gente escolhe, estamos aqui hoje, confiando dar essa eternidade a Deus. E dizendo, eu quero minha vida que seja eternamente de Deus. Só que o homem em pecado, ele faz o contrário. Ele diz que eu quero que minha vida seja eternamente do pecado. Eu quero que minha vida seja eternamente aquilo que eu considero certo e errado. E agora, quando a gente olha para a eternidade, a gente vê quão grave é o erro do pecado. Porque você está escolhendo dedicar a sua eternidade às suas próprias escolhas do seu coração, às suas escolhas de pecado. E é diferente de uma eternidade com Deus. Imagina um pecado que não se esgota. Imagina a tristeza, o sofrimento que o pecado causa de forma eterna. Essa é a condição de todo homem e mulher que se coloca nessa posição de negar quem Deus é. Agora, imagina a graça de Deus eterna. Imagina a graça de Deus não se esgotando nunca mais. A gente agradece a Deus por conseguir enxergar isso e estar aqui hoje, nos dedicando a viver e dedicar nossa vida para que essa eternidade seja com Deus e não com o nosso próprio pecado. Então, por fim, essa é a primeira vez que o Evangelho é citado na Bíblia. E ali Deus agiu de misericórdia desde o início. E isso já mostrava que ele agiria de misericórdia em todo o decorrer da Bíblia. Não faria sentido ele agir de misericórdia com Adão e Eva e escolher hoje aqui tacar uma bola de fogo na sua cabeça porque você é um pecador. Deus, desde sempre, ali no início, ele já mostrava essa consistência de que Deus não muda e que esse plano de salvação ele colocaria em prática, independente das nossas atitudes. O plano de Deus, que através da criação e infelizmente com a queda do homem, ele traria a redenção de Cristo e por fim a consumação de todas as coisas. E esse plano não mudou, e esse plano não vai mudar. Graças a Deus por isso. E ali a gente pula para o grito de Isaías. Um contexto rápido é que Isaías era um profeta no Antigo Testamento, e o profeta ele servia como a palavra de Deus, como eles não tinham a Bíblia como a gente conhece hoje. Era a palavra de Deus tanto para julgar e trazer condenação, porque o povo naquela época fazia muita coisa errada. E a gente faz hoje também, desculpa a Deus. E também de trazer mensagens do futuro, um futuro que as pessoas não viam. Então o aspecto profético não é só falar do futuro, mas ser boca de Deus. E o problema, a gente vê que algumas pessoas usurpam o termo profético, é quando uma dessas coisas não está alinhada. É pessoas que acham que estão prevendo o futuro, sem ser de fato, antes de tudo, palavra de Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus, e é através dela que a gente de fato profetiza. Mas enfim, ele foi um profeta numa época onde as pessoas não conheciam e não tinham a palavra de Deus. E ele trazia condenação para o povo de Judá, que estava pecando contra Deus e que iminentemente encontraria o exílio, que seria um povo, uma nação estrangeira, tomaria o reinado deles, e eles não teriam mais liberdade. E o profeta Isaías avisou sobre isso. Então esse livro fala sobre esse julgamento de Deus, que é perfeito, mas Isaías também é o livro, um dos mais bonitos do Antigo Testamento, que trazem a promessa de Cristo. Aqui novamente a gente vê a promessa do Evangelho em Isaías, que é algo que seria completo em Jesus, e em Isaías a gente já vê mais traços, muito mais claros, principalmente que hoje a gente já conhece Cristo, desse evangelho que viria. Então, um esboço rápido de Isaías seria que ele fala sobre uma nação pecaminosa, que é a nação de Judá naquela época,
Só que ele já começa dizendo ali, a partir do capítulo 6, que os pecados deles seriam removidos. Ali Deus já começa a agir de graça, dizendo que, embora essa nação seja pecaminosa, eu vou remover esses pecados deles. E por fim, o livro de Isaías também trata, nossa, agora eu pulei do 6 para o 66, porque é bastante grande o livro de Isaías, eu pulei para o final, mas a mensagem geral é essa: Jesus, ele é apresentado em Isaías de uma forma profética, e ali também tem a justiça e o juízo de Deus, que é bom. Em Isaías ele diz que Deus controla tudo e Deus irá aplicar o juízo dele. Em Isaías também ele diz que Deus é bom e esse juízo não é injusto. Esse juízo é permeado de amor, e esse amor é uma semente que fará com que Jesus venha um dia e tome para si esse juízo, esse sofrimento que nós merecíamos. E isso é o que permeia o livro de Isaías, que vale a pena a leitura, né? Ele é bem grande, eu estou resumindo Isaías aqui em alguns minutos. Mas no capítulo 6, no verso 5, Isaías tem essa visão de Deus. Antes dele começar esse ministério profético, Deus dá a ele essa visão para que ele iniciasse essas profecias. E quando Isaías se depara com a glória de Deus, no capítulo 6, no versículo 5, o grito de Isaías é completamente diferente do grito de Adão. Quando Isaías vê nessa visão a glória de Deus, aquilo que Deus é, o grito dele é completamente diferente. A gente lê assim: então disse eu, Isaías, ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos agora viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele diz ai de mim, ele literalmente está falando, nossa, eu quero ser amaldiçoado, que me amaldiçoe o fato de eu estar aqui agora, diante de um Deus tão santo, e eu ser um homem de lábios impuros. Então, o grito de Isaías, nesse livro, que é tanto uma amostra da justiça de Deus contra o mal, mas quanto também uma promessa futura do Messias, que é Cristo, o grito de Isaías é um grito do auto-reconhecimento. Ou seja, quando você se depara com a glória de Deus, você se reconhece instantaneamente. E o reconhecimento de Isaías foi de dizer que ele era um homem de lábios impuros. Quando você, que é um pecador, e todos nós somos, nos encontramos com essa glória de Deus, é natural que você olhe para si e diga: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou completamente pecaminoso. O nosso erro é negar isso, o nosso erro é duvidar disso. Mas a verdade, quer você queira, quer não, é que você é um homem pecaminoso, de lábios impuros. E que você, diante de um Deus santo, não tem outra posição senão um homem pecador. Você nunca vai estar em pé de igualdade com Deus, nessa vida, nesse corpo pecaminoso. Então, o grito de Isaías é esse grito completamente diferente do grito de Adão. Aqui o grito é de, uma vez que ele se encontra com a santidade de Deus, ele consegue olhar para o seu próprio pecado. E é algo que Adão não fez. Adão escolheu se rebelar contra essa santidade de Deus. Mas Isaías, vendo a glória de Deus do jeito que ela é, ele não escolheu, na verdade, ele inevitavelmente olhou para si e disse: eu sou um homem de lábios impuros. Então, da mesma forma que o Evangelho já aparece em Gênesis, ele aparece em Isaías de uma forma bem mais clara também. No meio de um momento de sofrimento daquele povo, que estaria sendo condenado, a gente olha para essa sua situação de impureza e espera que Deus já enviaria a providência dele para esse problema do pecado. E a gente vê isso em diversos versos que eu quero exemplificar, por exemplo, em Isaías 7,14, quando ele diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Também no Isaías 9, capítulo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E no Isaías 53, que curiosidade aqui, Isaías 53 não existe na Bíblia judaica. Porque é tão explícito sobre Jesus, que eles escolheram remover essa parte da Bíblia. Porque o judaísmo clássico não reconhece Jesus como Messias. Estava difícil mesmo, achei que eu ia cair e derrubar essa água aí, eu não queria. O Dani veio e derrubou minha água aqui, obrigado. Nossa. Isaías 53 não está na Bíblia judaica, porque é tão explícito que é Jesus ali. E como eles negam que Jesus é o Messias, você não vai encontrar Isaías 53 na Bíblia deles. E que diz o seguinte:
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos curados. Então agradeça primeiramente por poder ler essa palavra, que é uma palavra eterna, uma palavra de vida, e que é uma promessa tão explícita de quem Jesus é e do ministério de Cristo, que as pessoas literalmente têm que rasgar essa parte da Bíblia delas para negar que Jesus é de fato aquele que tomaria sobre si as dores, é aquele o Messias esperado, é aquele o Messias da promessa que viria e resolveria o problema do pecado. Então agora a gente já viu o grito de Adão, que foi um grito de autonomia, e agora a gente viu o grito de Isaías, num momento de justiça de Deus e no momento de promessa de Cristo, que era um grito de auto-reconhecimento. Eu não sei nem se está certo essa palavra. Reconhecimento já é de... Não, auto-reconhecimento está certo, pode falar. Eu estava pensando que era uma redundância, mas... não é. E seguindo, alguém lembra quem era o terceiro que eu falei no começo? Pedro, muito bem. Aqui a gente vê o grito de Pedro. Pedro, para quem não sabe, ele foi um dos 12 discípulos de Cristo. E, bom, ali o Messias tinha finalmente chegado. Pedro testemunhou isso. Pedro testemunhou os diversos milagres de Cristo. Pedro testemunhou maravilhas de quem Jesus era. Testemunhou não só testemunhos de sinais, mas ele também aprendeu muito com Jesus, que era e é o mestre, o nosso mestre que ensinou a cada um dos seus discípulos e o povo naquela época sobre as verdades de Deus. Ensinou aquele que era o sim, aquilo que era o não. Então, Pedro estava se deparando com o maior acontecimento da história da humanidade, que foi Jesus ter vindo até essa terra, tomado a forma de homem. Então, todos nós queremos um pouquinho ser Pedro, né? Mas com moderação, porque Pedro também deu umas mancadas. Mas até aí a gente também dá, né? Então, Pedro ele viveu nessa época de um privilégio enorme, de não só viver na época que Cristo estava na terra, mas de ser um dos 12 sortudos dos discípulos que tiveram e andaram com ele. E após andar com Cristo nesses diversos milagres, Pedro vive na pele, e ele testemunha na própria pele essa etapa com a qual ele se deparava agora, que é a redenção de Cristo. Pedro ele viveu essa redenção de Cristo de uma forma muito palpável, de uma forma muito pessoal. E isso pode ser visto em Mateus 14, 22. Se vocês quiserem ler comigo, eu acho muito bonito. Então aqui a gente já está na parte da narrativa bíblica onde Jesus está fazendo a sua obra de redenção. E Pedro testemunha isso na sua pele. E aqui a gente vê como, né? É claro que de outras formas também, mas aqui é uma ilustração que a gente consegue enxergar e ver como essa salvação acontece. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Antes disso, né, Jesus estava com uma multidão né, fazendo os milagres dele. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, agitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Pausa, né? Detalhe assim do texto. Não, Jesus foi até eles do alto de um monte, num barco onde não existia iluminação naquela época, então numa completa escuridão, Jesus apareceu andando sobre o mar agitado até o barco que eles estavam. Fecha parênteses, coisa normal assim do dia a dia de Jesus, tranquilidade. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: então venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, ele gritou: Senhor, me salva.
essa passagem ela já nos mostra como é a possibilidade agora de viver o Evangelho de Cristo. Pedro estava diante desse Evangelho, diante de Cristo, de quem ele era. E a mensagem de Cristo é pregada por nós como igreja, proclamada através da palavra de Deus. Para todos aqueles que a escutam, você tem a possibilidade de crer nessa palavra, e você tem a possibilidade de negar essa palavra. E Pedro estava diante disso. Só que para reconhecer e crer nessa palavra, é necessário uma coisa, e é o que Pedro reconheceu. É necessário, como Isaías também reconheceu, é necessário olhar para si mesmo e falar: eu sou um homem de lábios impuros, eu preciso de salvação. E eu entendi a minha situação de pecado. A nossa mensagem, nossa proclamação do Evangelho são as boas novas de Cristo. E nós estamos também, a partir dessas boas novas de Cristo, te mostrando que o pecado fez com que Jesus tivesse que vir e fazer essa obra. Então o pecado é a primeira parte da pregação do Evangelho. E não significa falar que todo mundo é pecador e vai para o inferno. Mas o pecado é o início de você crer na mensagem do Evangelho, porque antes de entender que você precisa ser salvo de alguma coisa, você naturalmente precisa entender que você está numa situação de completo caos, de completa perdição, que se você não for salvo, você vai morrer de uma forma horrível. Então, nossa proclamação do Evangelho como igreja é essa, mas o aceite dessa palavra, a fé nessa palavra, ela pressupõe que antes você entenda a sua condição de pecado. E o grito de Pedro foi esse. O grito de Pedro foi um grito de socorro. Então, quando o Pedro estava afundando na água, o grito que ele gritou e que está na Bíblia foi de Senhor, Senhor, me salva. Que outra coisa a gente poderia gritar agora que a gente já se deparou com Cristo, a gente se deparou com quem Ele é, e a gente se deparou com o nosso corpo afundando sobre as águas, a gente se deparou com o nosso pecado. Me diz qual que é a outra resposta, senão você gritar e clamar: Senhor, me salva. Se você entendeu quem Deus é, e ele tinha acabado de ver Cristo andando sobre as águas de forma gloriosa, da mesma forma que Isaías viu através de uma visão a glória de Deus. Se você entende os atributos de quem Deus é, se você entende a glória de Deus, e consequentemente você entende naturalmente sua condição de pecado, que você é insuficiente, que você não consegue, que você é mau, e que esse seu caminho de ser um Deus de si mesmo vai te levar a uma morte e um pecado eterno, que outra resposta a gente pode possivelmente ter, se não gritar que Jesus nos salve? Me diz qual é a lógica de qualquer outra resposta que esse mundo procure nos dar, senão que nós precisamos urgentemente dessa salvação de Jesus. E essa proclamação do Evangelho que nós estamos fazendo aqui hoje como igreja é para que você entenda que a sua opção ela não é só inevitável e Jesus é um controlador e você é um robô que só pode dizer sim. Você pode dizer não também, mas para dizer não, você tem que negar uma dessas duas coisas. Ou você tem que negar a maravilhosa e gloriosa natureza de Deus, que Ele é de fato bom, que Ele é de fato santo, ou você tem que negar a sua condição de pecado. Ou você tem que falar que você não é tão pecador assim e que você não precisa de salvação. Se você negar uma dessas duas partes importantes do Evangelho, você fica à vontade para dizer não. Mas se você acreditar que Deus é quem Ele diz que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele controla toda a história e que Ele tem um plano para nos salvar, e se você ter a honestidade de olhar para si mesmo e ver que você é sim alguém pecaminoso, alguém que erra, alguém que cai, alguém que não é suficiente, alguém que não consegue escolher além do pecado, a única resposta que o Evangelho nos possibilita é de que o Senhor nos salve. É esse grito: salva-me, Senhor. E é o grito que nós oramos para que cada um de vocês dê no íntimo do seu coração, e que cada uma daquelas pessoas que não estão aqui hoje, que vocês sabem no coração de vocês, que vocês desejam que encontrem essa salvação, é esse grito que a gente quer que cada um deles dê. É um grito que diz que eu não sou mais Deus de mim mesmo. Diz para mim, Deus, aquilo que é certo e que é errado. Eu não consigo, Deus, me salvar. Deus, me salva. É esse o grito que a gente ora constantemente, que nós como igreja queremos que cada vez mais esse grito se torne um barulho enorme em todas as nações, de pessoas gritando e clamando pela salvação de Deus. E que é um grito completamente inevitável a partir de você se deparar com essa sua condição de pecado. E, por fim,
nós temos o grito de Cristo, o grito de Jesus na cruz. O grito de Jesus na cruz, ele representa, como Jesus mesmo gritou, que ali estava tudo consumado, que ali estava tudo finalizado. Esse grito de Jesus simboliza um fim da obra de Deus. Embora não cronologicamente, porque nós ainda vivemos à espera dessa consumação final. Mas a obra de Cristo ali, ela teve um fim. Não precisa de mais nada. Cristo não vai vir de novo para morrer na cruz de novo. Ele só vai vir para tomar posse dessa criação que é dele. E fazer tudo novo, de novo. Então, quando Cristo estava na cruz, e Cristo, que é Deus, sabendo de toda essa narrativa, todos esses acontecimentos que vieram antes dele. Cristo, sabendo do grito que Adão deu no Éden, de rebeldia contra Deus, e de que vários homens e mulheres gritaram para ele em rebeldia, gritando: Deus, você não é meu Deus, eu sou o Deus de mim mesmo. Após escutar isso milhares e bilhares de vezes, Jesus estava naquela cruz e o grito dele foi um grito de consumação. Ali ele grita: está tudo consumado. Tudo que precisava ser feito, a providência, a resolução, a solução final para essa situação de pecado, ali na cruz Jesus grita que está consumada. Isso nos dá uma completa esperança, porque se a gente vê desde os profetas e desde Adão essa mensagem do Evangelho, que um dia Cristo viria, e hoje, em 2022, anos depois de Cristo, a gente sabe que Jesus de fato veio e de fato cumpriu essa promessa, é naturalmente lógico que a gente creia que a próxima etapa dessa narrativa também acontecerá. Porque ele cumpriu todas as promessas dele em Cristo. Não faz sentido achar que Deus não vai um dia voltar e julgar o pecado e condenar o pecador e ter um ato de misericórdia e salvar aqueles que escolheram crer em Cristo. Que esse mundo que nós conhecemos será subjugado pelo poder de Deus e que todas as coisas serão refeitas novamente em Deus e que o mal será julgado, toda a justiça acontecerá, o perdido será encontrado, aquele que tem fome será satisfeito, aquele que tem vestes rasgadas terá novas vestes. Se Jesus veio e consumou essa obra, eu tenho plena certeza que o dia que Jesus voltar e tomar para ele toda a criação, esse dia vai chegar. Eu posso não ver ele na minha vida física agora. Pode ser meus filhos, pode ser meus netos, pode ser daqui uma semana. Mas esse dia vai chegar. E isso me traz esperança, e isso nos traz também a urgência de crer na mensagem do Evangelho e se arrepender e acreditar, confiar nela. Porque se eu não sei, e ninguém na Bíblia sabe, Deus diz na Bíblia que ninguém sabe o dia que ele voltará, que pode ser tanto daqui a 1000 anos como pode ser amanhã, pela mera possibilidade da dúvida, isso tem que te surtir uma urgência de dizer: eu aceito essa mensagem para ontem. Não tem como. Se a resposta é óbvia, é o sim. E se eu não sei se daqui a 10 segundos Jesus vai voltar, eu tenho que dizer sim. Não faz sentido. Então saber que esse dia vai chegar, ao mesmo tempo que eu não sei quando é esse dia, me traz essa urgência de dizer sim, de dizer: salva-me, Deus. É quase que falta de sabedoria você se deparar com tudo isso que a gente está falando e escolher negar a Deus. E uma parte importante, por exemplo, do evangelismo é essa. De dizer para alguém que o que Jesus fez, quer você acredite ou não, são afirmações muito, muito grandes e graves, no sentido de muito importantes, que é impossível você deixar passar. Então, o que a gente quer dizer com isso? Jesus, vamos considerar o Jesus homem como histórico ali. Vamos pensar em Jesus há 2000 anos atrás. Ele foi um homem que viveu num tempo entre os judeus, que adoravam somente a Deus, que sabiam que não poderiam adorar nenhum homem, mas um grupo de pessoas, aliás, milhares de multidões, olharam para esse Jesus, esse homem que viveu há 2000 anos atrás, e chamaram ele de Deus e o adoraram como Deus. Esse é um ponto muito importante, porque os judeus daquela época jamais adorariam um homem se eles não tivessem a certeza de que esse homem era Deus. Pode negar o que você quiser, mas é um fato muito importante, muito curioso. Esse mesmo homem afirma ter feito milagres, e ele afirma ter feito multidões de multiplicação de alimentos, de ter liberto pessoas de pessoas endemoniadas, de ter aberto visão das pessoas. E não só isso, mas existem testemunhas
que comprovam esses fatos. Então, esse é um segundo ponto muito importante. Existem testemunhas através dos séculos que confirmam que o que Jesus disse era verdade, o que Jesus fez era verdade. Em terceiro lugar, essas testemunhas, elas foram até a morte para confirmar que aquilo era verdade. Isso é um fato muito importante. Porque se eu estou tramando uma mentira incrível, e alguém diz, agora é vida ou morte. Se você realmente está acreditando nisso daí, você vai morrer pela espada, você vai morrer pela cruz, você vai morrer numa arena com leões para milhares de pessoas assistirem. Você confirma isso que você está dizendo, é sim ou não. Centenas e centenas e centenas de pessoas disseram sim, e foram até a morte por isso. Então esse é um terceiro ponto importantíssimo, que não dá para deixar passar. E por fim, eu acho que não existe um homem que teria a criatividade de inventar essa história. Ponto final. Eu não acho que existiria na concepção humana criar uma mensagem tão completa, criar uma palavra de Deus, que é a Bíblia, tão completa, que se completa em citações de milhares de anos de pessoas que nunca se conheceram, onde um está citando o outro, onde um fez promessas que foram cumpridas milhares de anos depois dele. Nenhum homem teria capacidade de criar a história que o Evangelho é. Então, a gente tem 4 pontos aqui que não dá para deixar passar. Você tem que fazer muito esforço para dizer que tudo isso aqui é mentira, porque são coisas muito grandes. E aí, como não dá para deixar passar, tem uma ilustração que é muito interessante. Digamos que você recebe uma carta na sua casa. Essa carta é da máfia italiana, e eles disseram que você está devendo para eles R$1 milhão. Cara, vamos começar. Eu nunca fui para a Itália. Eu nunca vi R$1 milhão na minha frente. Eu acho que não é certo, não é verdade. Mas é uma coisa muito grande para se deixar passar, não é? Eles disseram que se não pagar, eles vão me matar. Então, o Evangelho é isso. A mensagem é a seguinte: o seu pecado, isso que você escolhe viver e fazer, vai te levar para uma morte e condenação eterna. Essa é a mensagem. Você pode escolher dizer que isso não é verdade. Mas, de toda forma, já é em si uma afirmação tão grande para se deixar passar, que eu acho que você tenha talvez que dar uma segunda conferida ali. Tá, à primeira vista eu acho que eu não sou tão pecador assim, mas a consequência dessa mensagem é tão pesada que eu acho por bem dar um double check aí, dar uma olhada aí. Será? Por que eu sou pecador? Vamos tentar enxergar isso. E aí chega uma segunda carta na sua casa. Essa segunda carta é da família real, lá da Inglaterra. E eles disseram que você é um herdeiro da família deles e que você precisa ir para o Palácio de Buckingham amanhã. E você vai viver na realeza a partir de agora. Eu olho para a minha cor e eu já acho que isso não faz sentido nenhum. Eu olho para o meu RG e eu vejo que eu nasci no Brasil. Eu vejo minha mãe, meu pai, minha avó, meus bisavós. E eu falo, isso não faz sentido nenhum. Porém, igualmente, é uma afirmação tão grande e é algo tão pesado, poderoso, que embora à primeira vista eu acho que não faz sentido, eu também deveria checar. E a mensagem do Evangelho também tem essa parte. Você é herdeiro em uma família eterna. Você recebeu a graça de Deus. Você recebeu a possibilidade de viver eternamente em santidade. De você viver eternamente agradando a Deus e conhecendo a Ele. E eternidade, gente, é muito tempo. Eternidade é a possibilidade de você nunca mais sentir dor, nunca mais sentir medo, nunca mais sentir ansiedade. E essa possibilidade também é te oferecida. Por alguma razão, você também pode escolher dizer não para isso. Mas é algo tão grande, é algo tão poderoso em si mesmo, que também é melhor você conferir. É melhor você ter certeza se você vai dizer não para isso. Então a mensagem do Evangelho é essa. Ela tem afirmações que são muito grandes e que não dá para deixar passar. São afirmações quase que lógicas, de que Deus é santo e de que nós somos pecadores, e se 1 mais 1 é igual a 2, é lógico. Se Deus é santo e eu sou um pecador, a minha resposta tem que ser de que Ele me salve em nome de Jesus, por favor, por misericórdia. Da mesma forma que se o meu pecado vai me levar à morte, e que eu tenho a possibilidade de fazer parte de uma família, um povo santo de Deus que não vai viver essa morte, é quase que lógico eu aceitar essa mensagem e dizer, eu quero isso.
O Evangelho ele tem afirmações que são muito grandes para se deixar passar. E para você fazer isso todos os dias, para você escolher viver um estilo de vida pecaminoso, um estilo de vida que vai junto com o mundo, em tudo que o mundo acredita, em tudo que o mundo valoriza, em tudo que o mundo faz. Cara, é uma escolha, no mínimo, descabida de prudência. Não estou dizendo aqui que quem não aceita Jesus é um burro ignorante. A gente não ofende as pessoas assim. A Bíblia fala que quem não aceita e não enxerga Jesus é porque está cego no pecado. Então, se você não conseguiu enxergar Jesus até hoje, é porque você estava cego. Você não é um completo... Mas hoje, a mensagem de Cristo, ela está abrindo seus olhos para que você, através dessa mensagem, tenha a possibilidade de dizer sim. E, então, se até hoje, em determinado momento da sua vida, você estava cego, você disse não para essa mensagem, hoje você tem a possibilidade de dizer sim, de uma forma quase que lógica, de uma forma quase que natural. Porque não faz sentido, lógico. E essa decisão de continuar vivendo no pecado, de continuar fazendo o que seus amigos do mundo fazem, de continuar desrespeitando os seus pais, de continuar prejudicando o seu próprio corpo com coisas que você sabe que são pecaminosas, que são ruins. Desse grito que você todo dia pela manhã acorda gritando: hoje eu vou viver como meu próprio Deus, Deus fica na sua e eu vou dizer para mim mesmo o que é certo e o que é errado. Você tem certeza que através e que após todos esses fatos que o Evangelho nos traz, e que não sou eu que estou trazendo, o Evangelho ele é pregado em diversas igrejas todos os dias, mas que após você ver essa mensagem, você realmente continuar escolhendo o mal todos os dias, sabendo que o fim desse mal é a sua morte eterna, onde existe um mal sem fim, um sofrimento sem fim, no mínimo é imprudente. No mínimo, falta sabedoria de reconhecer algum desses pontos que são em si lógicos, que são em si impossíveis de negar. E aqui a gente não tem uma mensagem arrogante de dizer: nossa, quem não acredita é estúpido, e quem é cristão é quem é inteligente. Não. Como eu disse, quem vive no pecado é alguém cego. Mas, ao ouvir a palavra de Deus, a nossa reação é a mesma daquelas pessoas que se encontraram com o corpo de Cristo ressurreto, andando entre eles. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Ao abrir os nossos olhos, nossos corações se abrem e nós reconhecemos quem Deus é. E aí o nosso grito só pode se tornar um, que é o grito de que Deus me salve. Deus, tudo isso que você falou faz todo sentido. Eu sei o que é o pecado na minha vida, toda noite que eu vou dormir, e eu não consigo achar paz. Eu sei o que é pecado na minha vida, quando eu digo que o problema da minha ansiedade é a minha rotina, quando eu sei que a minha ansiedade é causada pela falta de identidade. Porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou fazer nesse mundo, eu não sei o que eu vou fazer daqui a 5 anos, eu não sei o que eu vou fazer daqui a uma semana. Eu sei o que é o pecado na minha vida quando eu faço coisas que desagradam a mim, desagradam a minha família, e eu não tenho a capacidade de parar. Eu sei o que é pecado na minha vida quando eu uso outras pessoas para satisfazer vontades do meu coração, e eu ignoro completamente o bem-estar e a vida dessas pessoas. Eu usurpo pessoas, eu ajo de maldade com outras pessoas. Eu sei o que é esse pecado na minha vida. É essa a mensagem que o Evangelho me mostra, nos mostra. E se você sabe o que é o pecado, embora não seja um termo teológico, se você agora entendeu o que é o pecado e você consegue identificar isso na sua vida, da mesma forma natural que você também consegue enxergar que Deus é a sua única e possível salvação, a gente ora e a gente espera, e o Espírito Santo abra os seus olhos nesse momento, para que seu grito seja completamente diferente, para que seu grito seja o mesmo de Pedro: salva-me, Deus, porque se o Senhor não me salvar, eu vou afundar. Se o Senhor não me salvar, eu vou viver em ansiedade para sempre. Se o Senhor não me salvar, eu vou viver em pecado para sempre, em autodestruição para sempre. Se o Senhor não me salvar, Deus, esse mal que eu escolho todos os dias vai se perpetuar na minha vida para sempre, Deus, e eu não quero isso. Eu não quero arcar com uma decisão ruim por toda a eternidade. A conta não bate, é ilógico, não faz sentido. Hoje existem pessoas que estão na cadeia por prisão perpétua, com atos completamente repentinos, que um de nós aqui poderíamos ter também. E a perpetuidade na terra já parece algo horrível para essas pessoas que nunca mais vão voltar a ter liberdade. Mas a perpetuidade de toda a eternidade na sua vida,
deveria te fazer pelo menos considerar a possibilidade de que essa vida não é para você. E de que não foi para isso que Deus te criou. E que o plano de salvação, obrigado, não é esse. O plano de salvação foi que você fosse salvo por Cristo. E Cristo já veio. E a mensagem do Evangelho está sendo pregada para você ou pela internet nesse dia, hoje. Então, o plano de salvação ele acontece desde o início dos séculos, milhares e milhares de anos. Mas foi da vontade de Deus que a sua vez chegasse hoje. O plano de Deus ele é indiferente a mim. Ele não depende do Kaique, da igreja Agnus e nem de você. É um plano que tem acontecido e vai continuar acontecendo. Mas foi da vontade de Deus que a sua vez fosse hoje. Foi da sua vez que você tivesse a possibilidade de escolher por Deus. E após todos esses fatos, todas essas verdades, a escolha agora está nas suas mãos. Isso não significa que o homem tem poder para escolher e se salvar, não. Você teve seus olhos abertos pelo Espírito Santo através da mensagem do Evangelho. Não tem outra forma disso. O Espírito Santo age através da proclamação do Evangelho e age de formas com que a gente não entende. E você hoje tem a possibilidade de dizer sim para Deus. E não estou falando para pessoas que nunca enxergaram o Evangelho e nunca aceitaram Jesus. Estou falando para qualquer um aqui nesse lugar, ou que esteja escutando a gente pela internet, que sabe que todos os dias ainda grita para Deus: você não é meu Deus, e eu sou Deus de mim mesmo. E eu vou viver o meu dia dizendo para mim mesmo o que é o certo e o que é errado, e você não vai dizer nada. Se independente do estado que você esteja na sua vida hoje, você escolhe fazer isso todos os dias, nossa oração é para que de fato você grite o mesmo grito de Pedro: me salve Deus. Porque não faz sentido eu escolher essa vida ruim. Não faz sentido eu perseverar nessa escolha que vai me levar para uma completa e eterna destruição. E essa nossa esperança de salvação é esse nosso grito, que coincidentemente a gente pode ver em Isaías. Em Isaías 12:2, ele diz: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Coloque-se de pé, por favor, se o louvor puder voltar. Eu vou ler isso de novo e você feche seus olhos e repita isso, se é da vontade do seu coração, para que, após escutar toda essa verdade do Evangelho, você repita essas palavras de necessidade de salvação. Deus, o Senhor é a minha salvação. Eu terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha salvação. A nossa oração como igreja é que você tenha tido seus olhos abertos através do Espírito Santo. Ou que se por alguma razão você ainda não escolher ter essa decisão hoje, que o Espírito Santo venha te incomodar e abrir os seus olhos, para que ao decorrer dos seus próximos dias, dos seus próximos meses, você entenda e aceite essa mensagem. Mas a questão é, essa mensagem ela é urgente. Você pode escolher não dizer sim para Deus hoje, mas isso pode ter consequências eternas. E a mera possibilidade disso deveria te fazer dizer: Deus, não faz sentido eu continuar por mim mesmo. Eu já estou vendo, tropeçando e vendo que isso não faz sentido nenhum. Deus, hoje eu entrego a minha vida completamente a Ti. E o meu grito hoje é de que o Senhor é a minha salvação. Uma ilustração muito lógica e muito legal é da igreja como uma plataforma no meio do mar que está completamente agitado. E as pessoas que estão nesse mar se afogando são as pessoas em situação de pecado. Nós como igreja estamos nessa plataforma, estendendo as nossas mãos, repetindo e sendo parte do corpo de Cristo, estendendo as nossas mãos para você hoje, dizendo: aqui está a salvação que você precisa. Jesus é a mensagem. Você está se afogando como Pedro, cara. Dê esse grito, grite e peça para que o Senhor te salve. Aqui está a mão da igreja, que é o corpo de Cristo. Levante sua mão e pegue nesse braço que está estendido para você. E aí a gente vê novamente como as ilustrações nos ajudam a enxergar.
que dizer não para isso não faz sentido algum. Você no pecado, você está em meio a um mar completamente agitado, um mar escuro, e você está se afogando. Você está caminhando para a sua morte. E hoje a mensagem do Evangelho é que existe uma mão que vai te salvar, que vai te puxar da água e vai te colocar em um lugar completamente sólido, um lugar completamente firme, de um Deus que tem mensagem e que tem promessas que já se cumpriram, que continuam a se cumprir e que vão se cumprir eternamente. Essa é a plataforma firme na qual você tem que escolher fazer parte hoje. E a mão de Deus, ela está estendida para você nesse momento. A gente ora para que o Espírito Santo tenha aberto seus olhos e que você reconheça e grite: Deus, o Senhor é a minha salvação. Senhor, nós agradecemos, Pai. Primeiramente, agradecemos pela misericórdia de conseguir olhar para nós mesmos e vermos como nós somos pecaminosos, Pai. Eu te agradeço pela graça de todos os dias ter a capacidade de ver que eu sou incompleto, de que eu sou insuficiente. Isso é uma dádiva para mim, Deus. Isso é uma bênção, porque eu consigo enxergar a necessidade de salvação. E consequentemente, por isso a gente agradece, Pai. E nós como igreja agradecemos que o Senhor é essa salvação que a gente tanto precisa. O Senhor não olhou para nós em nosso pecado e escolheu se afastar de nós. O Senhor poderia, e isso seria justo, mas o Senhor escolheu olhar para pessoas que todo dia gritavam contra Ti, com um ato de rebeldia. E o Senhor escolheu trazer rebeldes para novamente fazer parte do seu povo. O Senhor escolheu, em meio a esse barulho que tanto machuca, de pessoas que gritam contra Ti, o Senhor escolheu dar o grito de Cristo na cruz e que colocaria fim a toda essa rebeldia. O Senhor nos prometeu, e o Senhor desejava e deseja em seu coração, que um dia o Senhor teria para si um povo, e esse povo te chamaria de Deus, minha salvação. Pai, nós somos imensamente gratos por fazer parte desse povo que te chama de Deus, que te chama de Senhor, que te chama de Deus da minha salvação. E nós somos gratos por isso. E mais do que isso, Pai, somos gratos porque sabemos que o Senhor abriu olhos nessa noite e que o Senhor está com a porteira aberta para que essas ovelhas voltem ao seu aprisco de um maravilhoso e bondoso pastor, e que eles sejam novamente o seu povo, e que eles sejam novamente um contigo, e que eles deem um grito, e que eles digam: Deus, o Senhor é a nossa salvação. Nós agradecemos por isso, Pai, e sabemos que o Senhor assim fará, e que o seu plano continuará acontecendo independente das nossas vidas. O Senhor continua todos os dias trazendo para si essas pessoas que estão se afogando, essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que estão caminhando para a morte, e o Senhor continua trazendo para si. Então nós agradecemos, Pai, pela sua maravilhosa misericórdia, e nós agradecemos por poder olhar para Ti e te chamar Deus da nossa salvação. Nós somos gratos, Pai. Nós oramos em Teu nome santo. Amém, Pai.
de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Se você, independente de ser convertido, não ser convertido, ser igreja, não ser de igreja, se você hoje entendeu que você tem gritado para Deus em forma de rebeldia, se você hoje entendeu que você tem escolhido por si mesmo e negado que Deus é bom, e negado a sua justiça, se você tem escolhido ser Deus de si mesmo e você entendeu hoje que esse caminho vai te levar para a morte, e você escolheu confiar na mensagem do Evangelho que te salva por toda a eternidade, nós te convidamos, como um ato de um grito, a vir aqui na frente. Nós estaremos aqui, eu, o Dani e a Isa, e que o resto da igreja se coloque de olhos fechados em oração. Se você entendeu que você tem escolhido contra Deus, se você entendeu que você tem gritado um grito que tem ferido o coração de Deus todos os dias, que é um grito de rebeldia, mas que hoje você quer dar um grito de salvação, e que você quer confiar a sua eternidade na mão daquele que criou os céus e a terra, levante sua mão, ou então venha aqui na frente para que nós possamos fazer essa oração por você, para que você se torne parte desse povo que chama a Deus como seu Salvador, para que você se torne parte desse povo que clama a Ele por salvação, e que Ele seja o seu Deus, e que Ele te diga aquilo que é sim e aquilo que é não. Nós te convidamos para crer, e nós oramos para que você de fato acredite nessa mensagem, independente de você já ter ido em igrejas na sua vida, se você já ter tido outras experiências, mas se no dia de hoje você entendeu e reconheceu que você tem gritado contra Deus, vem aqui na frente para que nós possamos fazer uma oração, para que você seja parte desse nosso grito, que é um grito de salvação a Deus. Que você venha fazer parte desse coral que grita: Tu és santo, Pai, e o Senhor é o meu Salvador. Que você venha ser um com Deus, assim como Ele é um conosco. E que você possa dizer sim para aquilo que Deus diz sim, e que você venha dizer não para aquilo que Deus diz não. Se você se sente confortável com isso, venha até aqui na frente. Se você não se sente confortável, levante sua mão, peça para alguém que está do seu lado orar por você. Mas não perca essa oportunidade dessa escolha prudente, dessa escolha lógica, de um grito que vai mudar a sua história para todo sempre. Escolha por Deus hoje. Escolha em dizer: Deus me salva. Escolha em dizer: Deus, hoje, a partir de hoje, eu não digo mais para mim mesmo aquilo que é certo e errado. A partir de hoje, quem me diz o que é certo e errado é o Senhor. Escolha por isso, faça essa oração. Nós, como igreja, faremos essa oração, e você repita conosco, e que esse seja o seu grito a partir de hoje. Senhor Deus, me perdoa, Pai, por todas as vezes que eu gritei contra Ti em um ato de rebeldia. Deus, eu não sou capaz de dizer para mim mesmo quem eu sou, o que é certo e o que é errado. Deus, eu preciso de Você. Deus, eu sou completamente pecaminoso. Deus, me salva. E que a partir de hoje seja o Senhor quem vai me dizer quem eu sou, e aquilo que é certo e aquilo que é errado. Essa é a minha oração. Esse é o nosso grito.
e aplauda o seu Deus, e aplauda aquele que te salva, em gratidão à obra poderosa de Cristo, a essa obra que continua acontecendo e continuará acontecendo até o dia que Ele virá. Somos gratos, Pai, pois o Senhor nos salvou. Somos gratos, Pai, pois o Senhor é aquele que nos vê e é aquele que nos salva. E eu agradeço de ter a honra de proclamar a mensagem do Evangelho, que é na minha vida algo que tem constantemente me salvado, porque eu constantemente ajo de rebeldia contra Deus e constantemente nós caímos em pecado. Nós precisamos dessa mensagem e eu preciso dessa mensagem. E eu agradeço de fazer parte desse corpo, agradeço pela nossa liderança e agradeço por cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, que você venha dar esse grito de uma verdadeira liberdade, onde Deus vai te dizer tudo aquilo que você precisou ouvir. Amém?